Primeiro, o principal ponto é que o Donald Trump ele fez a indicação e ainda tem alguns impasses, principalmente políticos, para aprovação. Então, isso ainda tem que passar pelo Senado, tá? Isso daí não é uma aprovação, a indicação acontece e automaticamente ele toma posição. E a gente ainda está num cenário relativamente maior. Quais são os impactos? Quais são os principais pontos? Essa troca, ela acontece num momento super importante e que o mundo inteiro está de olho, porque o Trump ele tem pressionado cada vez mais o Banco Central para o corte de juros. Bruna, por que isso é importante? Porque a partir do momento, um dos principais problemas que os Estados Unidos estão passando é a questão do pagamento de juros e a dívida pública, tá? A partir do momento que nós estamos em um momento relativamente conservador, onde os investidores buscam cada vez mais investimentos seguros, o Tesouro Americano é considerado o investimento mais seguro do mundo. Lógico que cada vez mais está perdendo um pouquinho de espaço ali para o ouro, que é a reserva da reserva, né? Mas, em tese, é dessa forma que segue. Então, a dívida americana ela está crescendo, principalmente cada vez mais, fora as questões fiscais, a gente não vai entrar no ponto fiscal, entrando apenas na parte econômica, é no pagamento de juros de curto prazo. Então, quanto mais pessoas investem ali no Tesouro Americano, mais o governo americano tem que pagar esses juros de curto prazo, um cenário que a gente vê muito parecido aqui no Brasil, e a dívida acaba crescendo cada vez mais com as promessas de pagamento, principalmente porque grande parte das pessoas acabam investindo apenas no curto prazo. Então, mais dinheiro o governo tem que colocar ali para fazer esse pagamento de juros real. Então, a solicitação do Trump, né? Então, a pressão do Trump, um dos pontos dessa pressão é começar a diminuir essa dívida pública, essas obrigações, né, de pagamento do governo federal, pressionando para que haja esse corte de juros e aí, assim, dar uma trégua. Qual que é o outro lado? O Powell, que é o que está hoje, ele está muito seguro de si em relação aos dados econômicos que os Estados Unidos ainda não têm a sua inflação controlada. Se ele cortar os juros antes do prazo, com todos os dados econômicos ali, muito bem desenhados e falando, tudo bem, a economia americana ela pode estar crescendo, mas ela está crescendo de uma forma muito devagar e isso não vai dar um efeito rebote na inflação, aí sim ele corta os juros. Mas não é assim que está acontecendo, nem os dados da economia americana estão aparecendo dessa forma. Então essa escolha do Kevin, né, apesar do Powell, o Trump está brigando com o Powell, foi ele mesmo que escolheu ali lá no mandato dele lá atrás, hoje ele está escolhendo o Kevin, eu acho que o Kevin ele vai ser uma pessoa muito parecida aqui com o Galípolo.